Bora lá, nação, analisar agora os comentários do programa da ESPN Brasil falando sobre o pós-jogo do Flamengo 0-0 com o Fluminense, que decretou ali, podemos dizer assim, o afundamento do Fluminense no Campeonato Carioca. Eles estavam no sufoco e agora estão ainda mais. Vamos juntos analisar, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, já coloca nos comentários aí a sua análise, o que você achou da partida, tá bom? Crédito, ESPN, link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. Aqui no ESPN FC, porque hoje nós tivemos Fluminense e Flamengo, jogo que terminou empatado em 0-0. Jogo esse de muita briga e pouca inspiração, Biratan Leal. Não foi um bom jogo. Não foi um bom jogo mesmo. O Fluminense, em determinado momento, até começa a se proteger melhor. O Flamengo, de alguma maneira, tenta tomar a iniciativa, mas também não consegue criar muito. E foi um jogo que acabou ficando muito travado. O primeiro tempo ainda tem Quer dizer, o jogo inteiro teve esse elemento, mas o primeiro tempo mais ainda tem o elemento do calor. 4h30 da tarde, com muito sol no Rio de Janeiro, no dia 8 de fevereiro. Tava muito quente, né? Tanto é que teve parada técnica nos dois tempos. Em todos os jogos do Campeonato. Então o jogo não se desenvolvia. E você percebia como os times estavam tendo dificuldades. Então, foi um jogo até meio irritante de ver. Porque você vê que os times não estão conseguindo fazer o que querem, né? Sabe qual é a minha conclusão do jogo? Porque eu acho que muito disso parte do Fluminense. Para mim, o Mano Menezes transformou o Fla-Flu num Grenal. No sentido de fazer o Fluminense ter uma atitude em campo de ser excessivamente físico em todas as divididas, de, às vezes... Picotar o jogo. E o jogo acaba indo para um disse-me-disse, para uma discussão aqui, para um embate. Teve brigas setorizadas, o Wesley com o Canóbio o tempo inteiro, o Pulgar com o Arias, o Ignacio lá com o Bruno Henrique. Houve vários duelos no jogo e eu acho que parte da postura do Fluminense. Não estou, assim, dizendo que está certo ou está errado, o torcedor do Fluminense, eu vi alguns criticando, mas o Mano Menezes trouxe essa coisa, esse clima de Grenal para o Fla-Flu, que normalmente é um jogo mais jogado e menos brigado. Deixa eu aproveitar que então você citou especificamente o Fluminense. Quem estava acompanhando o Fluminense era Rafael Marques, já está posicionado para conversar aqui com a gente no ESPN FC. Rafa, boa noite para você. Por favor, as suas considerações da partida. Tudo bem, Natasha? Boa noite a você, ao Calçade, ao Eugênio, ao Bira, ao Fã de Esporte conectado com a gente no nosso UFC. As minhas considerações não vão ser muito diferentes das dos companheiros, não. De fato, foi um jogo que uma parte desse insucesso técnico do clássico em si. Pode colocar também em parte a qualidade do gramado do Maracanã, que aliás é um fato novo aqui no futebol do Rio de Janeiro, porque há pouco o técnico Mano Menezes, em entrevista coletiva, o lateral direito Guga do Fluminense, também aqui na Zona Mista, ambos criticaram muito o gramado, dizendo que ele está duro e que a explicação que o Fluminense recebeu por parte do consórcio é que foi colocada uma resina aqui no gramado do Maracanã e isso está piorando a qualidade do piso para o jogo de futebol. Também o fato do Fluminense vir de um clássico muito intenso, disputado no meio de semana, quarta-feira contra o Vasco, lá em Brasília. Enfim, fato é que o Flu terminou o jogo com 3 finalizações, nenhuma no gol defendida pelo goleiro Rossi do Flamengo e tecnicamente uma partida abaixo. O Fluminense teve apenas 77% de precisão na troca de passes. E agora termina essa etapa classificatória do Campeonato Carioca, a questão dos clássicos, com um retrospecto equilibrado. Uma vitória, um empate e uma derrota. Tem 11 pontos, não depende só de si para avançar até o mata-mata e vai fazer 2 jogos em casa, no Maracanã, nas últimas 2 rodadas da Taça Guanabara. Domingo que vem pega o Nova Iguaçu, dia 16, e no dia 23 enfrenta o Bangu, que é o último colocado do Campeonato Carioca. Após a partida, em entrevista coletiva, Mano Menezes falou sobre o jogo e sobre uma situação preocupante. Aos 37 minutos do primeiro tempo, numa disputa de bola com o Bruno Henrique, o Thiago Silva sentiu uma forte dor no pé esquerdo. E há pouco o Fluminense confirmou que trata-se do mesmo problema no calcanhar que acometeu o jogador no ano passado. O que se imagina é que esse problema no calcanhar do Thiago Silva tem a relação direta com a tal qualidade do gramado aqui do Maracanã. Vamos ouvir o que disse o Mano Menezes. A gente imaginava um jogo como ele foi, né? Enfrentamos um adversário de bastante qualidade, avaliado por vocês aí como um dos melhores times do país. E a gente sabia que o jogo ia se colocar mais ou menos como ele se colocou. Tivemos uma organização que julgamos ser a base de tudo para enfrentar um jogo
grande como esse, a equipe se comportou bem em termos de organização. E se faltou um pouquinho mais na frente é porque não foi possível fazer ainda. Mas vai ser possível logo, logo. As duas equipes tiveram poucas conclusões. Os sistemas defensivos se sobrepuseram aos ataques. Elas não conseguiram. A gente teve um início de jogo melhor, que talvez possibilitou essa chegada com um pouco mais de qualidade à frente para concluir, mas não conseguiu fazer tão bem, pois o Flamengo cresceu, controlou mais o jogo, a gente ficou com menos bola, e com menos bola sempre é mais difícil de você chegar lá e construir. Final do jogo, o jogo ficou mais aberto, a gente teve alguns contra-ataques que na minha opinião, se bem aproveitados, poderiam dar um resultado de vitória, mas acho que foi justo pelo que apresentaram as duas equipes, e vamos seguir mantendo chances de classificação, que era outro aspecto importante, passar pelo segundo clássico mantendo essa condição ainda. Então vamos em frente. Questão de Thiago Silva ainda não temos, porque o gramado está muito duro. Todos os jogadores, de um modo geral, estão reclamando muito que o gramado está duro. O pessoal aí que cuida explicou que no início da temporada é colocada uma resina, e essa resina faz com que os primeiros jogos sejam difíceis em termos de piso, né? Então todo mundo saiu reclamando um pouco, talvez ele tenha, né, também sofrido alguma coisa, acredito que com essa característica. Acredito que não seja tão grave, e a gente até com a experiência da primeira vez não passou do limite para não agravar e, consequentemente, não ter um tempo tão grande de recuperação como foi outra vez. Os jogadores do Fluminense têm 2 dias de folga. Amanhã e segunda se representam na terça, e agora vai ser a cautela para poder ver se o Thiago Silva tem condições de atuar contra o Nova Iguaçu dia 16 e contra o Bangu no dia 23. 37.838 torcedores compareceram aqui no Maracanã, melhor público do Fluminense na temporada 2025, e mais uma vez Germancano passou em branco contra o Flamengo. É curioso isso. Primeiros 8 Fla-Flus que ele disputou, ele fez 7 gols, e agora ele completou o 8º Fla-Flu consecutivo sem marcar contra o seu principal adversário, sua principal vítima. Foi sobre o Flamengo que o Cano marcou uma número de gols vestindo a camisa do Fluminense, mas o último gol em um Fla-Flu foi em abril de 2023. O Fluminense tem 11 pontos e agora tem que secar os outros e fazer parte dele para seguir vivo no Campeonato Carioca. Natasha e amigos. Muito obrigada, Rafa. Um ótimo trabalho para você. A gente segue por aqui porque agora a gente ainda fica com os nossos repórteres que estão no Rio de Janeiro, mas agora a gente conversa com Pedro Henrique Torre, que estava acompanhando o Flamengo na partida de hoje. Pedro, boa noite para você. Seja bem-vindo. Tudo bem, Natasha? Muito boa noite para você. Um beijo, um abraço para todo mundo que está aí na mesa, no clube. Legal participar. Estamos aqui no Maracanã. Zona mista do Flamengo encerrada, né? 3 jogadores falaram na zona mista, o Everton Araújo, o Rossi e, enfim, o Léo Pereira, o zagueiro, também falou, foi o primeiro até a falar. Eles reclamaram bastante ali, até em harmonia com os tricolores, falaram bastante reclamando também desse gramado duro do Maracanã. Léo Pereira disse, complicado, dói a coluna, enfim, dói a sola do pé, é bem complicado, é o que a gente tem. Então foi mais ou menos o que ele disse aí. E o Flamengo sai, não sei se frustrado exatamente, mas tentou, apontou bastante um Fluminense fechado na visão dos rubro-negros, um Fluminense difícil de penetrar na defesa tricolor, né? Entrar ali, estava bem complicado. O Flamengo que perdeu logo aos 7 minutos o Alexandro, que é uma arma importante até para jogar pelos lados, ele constrói bem ali, perdeu aos 7 minutos, sentiu algumas dores musculares e por precaução decidiu deixar o clássico ali em acordo, claro, com a comissão técnica, entrou o Ayrton Lucas. A gente não sabe, assim, eles não quiseram nem dizer, por exemplo, não tenho certeza, óbvio, se tem alguma relação, por exemplo, com o gramado, mas ele saiu logo aos 7 minutos de jogo e entrou o Ayrton Lucas pelo lado esquerdo. Sempre bom lembrar que o Arrascaeta e o De La Cruz, por exemplo, ficaram fora dessa partida, não foram nem relacionados, treinaram hoje pela manhã no Ninho do Urubu e voltam a treinar amanhã por conta de uma preparação especial,
controle de carga que vem sendo trabalhado pela comissão técnica. Ano passado sofreram com lesões, o Arrascaeta especialmente chegou a jogar no finalzinho ali, no sacrifício mesmo na final da Copa do Brasil, e o De La Cruz nem isso. Então, estão com um controle de carga bem especial, ficaram fora. O Everton Araújo entrou no meio de campo, o garoto ali tentando fazer o trabalho do De La Cruz, o Gerson teve a oportunidade e o Eugênio destacou bem aí que foi uma partida marcada por duelos ali até ríspidos, até em alguns momentos, o Pulgar com Arias, um dando no outro sem bola, até que o juiz, o árbitro da partida, o Alex Stefano, bem confuso, diga-se de passagem, ele estava bem confuso mesmo, foi vaiado pelas duas torcidas, reclamações de parte a parte, ele deu um amarelo para os dois, aí amansou um pouco essa situação, mas houve Canóbio contra o Wesley, enfim, foi um clima mais quente nesse sentido, fora a temperatura que estava realmente passando da casa dos 30 graus aqui nessa tarde desse sábado no Maracanã. Mais de 37 mil torcedores. O Flamengo, que chegou aos 14 pontos, ele tem 3 jogos a cumprir ainda, um jogo atrasado, que é o jogo do meio de semana, quarta-feira, contra o Botafogo, o clássico que vai ser aqui no Maracanã, que foi um jogo adiado justamente por conta do confronto entre os dois pela Supercopa. Então vai ter um clássico aqui no Maracanã, 21h30, na quarta-feira, Flamengo e Botafogo. Então talvez Arrascaeta e De La Cruz voltem para essa partida. O Felipe Luiz, ele passou pela zona mista aqui, cumprimentou todo mundo e ele explicou na coletiva de imprensa, falou que ele vai bancar essa questão de segurar um pouco os jogadores, de fato poupar algum desses atletas de olho na temporada, não só no Campeonato Carioca. Ano passado foi uma discussão muito intensa dentro do Flamengo, essa questão de ir com tudo, pisar no acelerador no Campeonato Carioca e ficar sem algum desses atletas, especialmente em momentos-chave contra Peñarol na Libertadores, por exemplo, ter alguns desfalques, também não ter outros atletas na reta final da temporada contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, no Brasileiro. Então isso houve uma discussão muito interna, muito quente no Flamengo, também dentro do universo rubro-negro entre os torcedores. Vamos ouvir o Felipe Luiz falando um pouquinho sobre isso. Um jogo ruim. Não, na verdade é um jogo difícil. Fla-Flu nunca é fácil. Fla-Flu é um jogo truncado, onde o adversário sempre tem as suas armas, tentam destruir as nossas jogadas, tentam marcar e fazem bem. Não é fácil jogar contra o Fluminense, que não tem nunca o peso do Flamengo de ter que dominar o jogo, de ter que se impor e tudo mais. Então sempre é mais fácil destruir do que construir, né? Então fizeram bem, fizeram uma grande marcação, anularam bastante os nossos meio-campistas, mas mesmo assim acredito que as chances mais claras foram nossas. A maior parte do volume do controle do jogo foi nosso. Eu não lembro de uma chance assim clara deles. E é só o primeiro dos jogos contra o Fluminense que nós vamos ter durante o ano, que vão ser vários jogos contra eles. Então, como eu falei, nunca é fácil. Valorizo bastante o esforço dos meus jogadores e tudo que aconteceu durante o jogo, as adaptações, as mudanças e tudo que eu pedi eles fizeram. E principalmente é isso, até o final do jogo todo mundo correndo e todo mundo se entregando, nunca ninguém fazendo algo que não deveria fazer, fazendo algo por sua conta, senão todo mundo pensando na equipe. Isso para mim é o que mais importa. E para o torcedor pode ser que realmente seja um jogo mais chato, por 0-0, mas muito influenciado, né, por alguns fatores externos, o calor, não gosto de dar desculpa, mas é verdade, muito quente, a bola, campo duro e fica um jogo mais, perde um pouco de intensidade. O jogo à noite sempre é mais intenso, o frio é mais intenso ainda, isso é um fato do futebol, mas não é desculpa do nosso time não ter feito a mesma coisa que vinha fazendo nos outros jogos. O nosso principal objetivo é cuidar e mimar esses jogadores, principalmente esses jogadores que vieram de lesão para poder chegar bem no Brasileiro. Eu já falei, eu falo 1, 2, 3 e não vou matar ninguém no Carioca, não vou. E se isso custa meu trabalho, azar. Eu vou pensar mais para frente, vou querer ganhar o Carioca, não vai servir de desculpa para nada, porque com o time, que eu sempre falo, com jogadores que vão jogar, mais do que suficiente para poder ganhar. E eu valorizo os que sim tiveram hoje, os que sim se esforçaram, lutaram e fizeram tudo o que eu queria. O meu plano de jogo não funcionou como outras vezes, e é futebol.
É futebol. Não consegui dar tempo pro Plata do jeito que ele teve no outro jogo contra o Botafogo, não consegui dar soluções pro Bruno Henrique que ele teve no outro jogo, e acaba que o jogo não ficou tão limpo. Tá então a palavra do Filipe Luiz, analisando o jogo, falando sobre segurar esses jogadores, nem que custe o emprego dele, é azar. Foi a palavra do Filipe Luiz, mas ele tem o suporte mesmo, é a ideia dessa diretoria, um foco total no brasileiro. Conquistar o Campeonato Brasileiro nessa temporada, claro que dá uma importância enorme para a Libertadores ali ao lado, mas é mata-mata, mas o Flamengo quer ter uma segurança no Campeonato Brasileiro de que vai disputar até o fim, vai tentar, quem sabe, liderar e abrir uma vantagem, nunca se sabe, mas é o que o Flamengo tenta fazer já há algum tempo e não consegue. Nos últimos anos fracassou nesse projeto, então vai tentar fazer isso nessa temporada e precisa de um time fisicamente inteiro, não adianta ter só qualidade. Por isso, trabalha nesse sentido. Como eu disse, Arrascaeta e De La Cruz treinam amanhã, mas quem jogou aqui no Maracanã, dia de folga, e aí segunda-feira retomam os trabalhos no Ninho do Urubu, e aí sim, quarta-feira, 21h30, Maracanã, como eu disse, tem esse reencontro com o Botafogo por aqui, vai ser legal acompanhar. E aí até o Léo Pereira, só para encerrar e devolver para você, Natasha, o Léo Pereira foi perguntado, e aí, como é que vai ser esse clássico com o Botafogo? O Botafogo vai dar espaço de novo? Vai ser mais Fluminense? Ele falou, olha, eu acho que vai ser um jogo truncado dessa vez. Então a gente vai aguardar para esperar como é que vai ser esse Flamengo-Botafogo de quarta-feira aqui no Maracanã. Tá certo, Pedro. Obrigada pelas informações. Uma ótima noite, um bom trabalho. Finalizações na tela é o primeiro critério que a gente mostra do jogo. O Flamengo teve 11 finalizações contra apenas 3 finalizações do Fluminense. Finalizações no alvo, 2 dessas 11 pertenceram ao Flamengo e nenhuma foi no alvo nos números do Fluminense. E aí, escanteios, 6 para o Flamengo, 5 para o Fluminense. Faltas cometidas, 11 para o Flamengo e 17 para o Fluminense. Eu acho que os números só corroboram aquilo que a gente está falando desse jogo ter sido um jogo sem muita inspiração, um jogo fraco. Qual a dificuldade do Fluminense nessa partida? Bom, boa tarde e noite. Eu acho que hoje era, como você falou, era um partido importante para nós. Eu acho que era um partido importante para o campeonato. Eu acho que o Fla-Flu sempre tem esse gosto especial, esse gosto a mais. Eu acho que hoje talvez fomos um pouco perjudicados pelo calendário. Eu não gosto de reclamar, eu sou totalmente contra a você reclamar, mas eu acho que partidos como esse, você precisa que os caras que dão um espetáculo, que são os jogadores, estejam bem descansados, que estejam em ótimas condições, porque eu acho que um clássico como esse merece todo mundo 100%. A gente jogou 9h30 em Brasília, tivemos viagem em uma quarta e hoje é sábado. Estou falando que nós não temos nem 72 horas de descanso, então eu acho que você botar um clássico desse, 4 horas, com o time assim, claramente que você vai ter um jogo assim, um jogo com intensidade menor, um jogo com jogadores um pouco menos lúcidos. Mas bom, eu acho que a gente tentou, a gente fez um grande jogo, o Flamengo é um grande time. E bom, a gente vai continuar lutando, eu acho que com o passo do jogo vamos evoluindo. Eu acho que hoje foi uma mostra que a gente vai aos poucos ganhando e chegando no lugar físico e técnico que a gente quer. Obrigado, viu? Normal. Esse tipo de jogo é sempre muito bom de se jogar. Às vezes acaba saindo com uma escoriação ou outra, mas faz parte. Acho que em todo momento tentamos furar um pouco o jeito que eles vieram se defender. Acho que de uma maneira muito boa eles conseguiram jogar também em alguns momentos. Acho que foi um clássico muito bom, apesar de 100 gols. Mas a gente tem que, agora durante esse pouco tempo até o jogo do Botafogo, ver o que faltou para construir mais chances de gols claras, para poder corrigir isso e fazer mais um grande clássico na quarta-feira e dessa vez sair com a vitória. Tá aí, nação, então, Léo Ortiz falando aí sobre o Flamengo, sobre a próxima partida do Mengão. E aí eu gostaria que você escrevesse aí nos comentários a sua análise, né? Porque a gente viu aí o Mano reclamando, viu o Ares reclamando também. O pessoal é assim, né? Sai reclamando de tudo. Olha, mas tá aí. Cara, eu vou dizer minha opinião seguinte. Eu não vou cobrar do Filipe Luiz, que ele tá com muito crédito no Flamengo. Mas o meio de campo hoje ficou truncado. Por quê?
sem um jogador de articulação como a Arrascaeta, De La Cruz. Não teve jeito, não teve aquele jogador de criação pra dar aquele passe final. Cara, mas ficou aí. Eu acho que o Felipe Luiz precisa ajustar isso, porque esse era o erro de outros técnicos que não conseguia jogar sem um De Arrascaeta. O Flamengo precisa corrigir isso daí, né? Mas eu vou dizer, em questão disso, estamos sem perder há muitas partidas. Desde o ano passado a gente não perde, inclusive a última partida que a gente perdeu foi justamente pro Fluminense, que estava desesperado. Eu falei isso no início do vídeo, né? Mas tá aí. Agora vamos ver o próximo clássico que o Felipe Luiz vai preparar. Mas ele já falou, ele deu o recado, que ele não vai se matar por causa de Carioca. Vamos ver o que vai acontecer. Tamo junto, nação. Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.